Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vou comentar um pouco melhor, né? Realmente vocês viram aí no título do vídeo, que é falando sobre estágio. Já comentei sobre a minha experiência de estágio Customer Success e qualidade na área química. Vou deixar no card para você assistir depois, assistir esse primeiro e depois você vai lá para assistir outro vídeo que eu falei aí de minhas experiências. E nesse vídeo em específico trouxe a minha amiga da faculdade para ela contar um pouco melhor como está sendo a experiência no estágio dela atualmente, que é dentro de um laboratório químico. Então, ela realmente está nesse mundo mais imersivo da química. E se você tem interesse em saber um pouco mais sobre como funciona o processo seletivo em laboratórios, como é a rotina da minha amiga durante o seu estágio e assim por diante, tá bom, pessoal? Espero muito que vocês gostem do vídeo, já compartilhem para os seus amigos, curtam o vídeo, comentem a cena que vocês mais gostaram. Se vocês quiserem fazer perguntas para minha amiga, são bem-vindos, coloquem aí, vou perguntar para ela, ela me responde, eu respondo vocês aí pelo canal, beleza? Então, simbora, vou apresentar aqui a minha amiga agora. E aí, Laurinha, você quer se apresentar primeiramente, antes da gente começar o vídeo? Você fala um pouquinho melhor sobre você? Beleza. Bom, então, como a Gabi disse, eu me chamo Laura, eu tenho 22 anos, eu sou de Piracicaba, sou formada no técnico em Química pela ETEC de Piracicaba e em 2019 eu ingressei no curso de Química na USP de São Carlos. Durante a graduação, eu experimentei várias extras com a qual eu tive interesse. Logo no primeiro ano, eu entrei na empresa Júnior como membro de gente gestão. No ano seguinte, me tornei diretora dessa mesma diretoria. Saí da empresa Júnior após finalizar minha gestão e ingressei na comissão organizadora discente da Semana da Química no ano seguinte, que era 2021, como membro de eventos. No ano seguinte, me tornei presidente da comissão organizadora da Semana da Química. Também fiz parte da campanha da Agasalho. Eu entrei, acho que em 2021 e saí no ano seguinte, por volta de julho, em 2022. Tive duas experiências de iniciação científica. A primeira no grupo de catálise heterogênea, com o projeto PUB, que se iniciou ali por setembro de 2021 e eu finalizei em agosto de 2022. Em seguida, já peguei um segundo projeto no laboratório de fotoquímica, que se iniciou também em setembro de 2022 e eu acabei encerrando antes do prazo em março desse ano. Junto dessa segunda iniciação científica, eu iniciei um estágio remoto na Caus focado na área de comercial, atendimento e marketing, que eu também encerrei junto na mesma época da iniciação científica, da segunda iniciação científica, por conta desse estágio que eu estou atualmente, que eu iniciei em março. Acredito que seja isso, Gabi. Boa. Bom, como eu soube da vaga de estágio? No início, ali pelo final de janeiro, início de fevereiro, eu iniciei a busca por vagas de estágio na área de química. Inicialmente, o meu plano era estender um pouco mais o estágio home office e tentar o máximo possível finalizar esse segundo projeto PUB, ambos que eu havia iniciado no ano anterior. Mas, a conselho de muitas pessoas, eu iniciei a busca pelo estágio na área de química bem antes a época que eu gostaria de começar um estágio. Porque muitas pessoas comentam que existem processos seletivos, especialmente em empresas maiores, que podem chegar a durar cerca de 3 meses, que são muito extensos. Então a busca tem que ser bem antes do prazo que você gostaria de iniciar um estágio. E eu, como a maioria das pessoas, e acredito como a maioria das empresas que divulgam, usavam o LinkedIn para encontrar vagas e empresas usam para encontrar pessoas. Mas também existem outras plataformas, outros sites que não podem ser negligenciados também. Vale a pena você investir o tempo para se cadastrar neles e procurar vagas. E um dos sites que eu usava era o vagas.com. E por ali, a Meia NutriScience, a empresa em que eu atualmente estagio, ela anunciou 2 vagas de estágio. Mas eu fui procurar, não encontrei por um acaso essas vagas, através de uma prima que me havia lembrado dessa empresa que tem aqui em Piracicaba. Eu já conhecia, já tinha interesse em trabalhar nela desde o técnico. E eu fui pesquisar e acabei encontrando vagas de estágio sendo anunciadas nesse site vagas.com. Me candidatei através desse site e o período para receber inscrições era em torno de um mês.
ao final desse mês eu não havia recebido nenhuma notificação da empresa, eu decidi ir presencialmente entregar um currículo nessa empresa. Eu entreguei acho que na segunda-feira de uma semana, na terça ou quinta, uma pessoa do RH entrou em contato comigo para marcar uma entrevista. Não sei se foi o currículo enviado presencialmente ou se foi a candidatura através do site. Eu só sei que essa entrevista foi marcada já direto com o gestor, numa quinta-feira. Foi uma entrevista muito tranquila. Eu tive a sorte de conhecer alguém que já trabalhava nessa empresa, que pôde me dar dicas, que inclusive trabalhava num setor e que às vezes ajudava no laboratório em que eu iria estagiar, para qual a vaga era destinada. Então eu consegui me preparar bem para essa entrevista. O gestor deixou muito claro para mim qual era a rotina daquela vaga, com que eu ia trabalhar, para que eu tivesse consciência da vaga que eu estaria assumindo. Isso foi muito interessante. E aqui deixo uma observação e um conselho meu para as pessoas, você vai tentar demonstrar que você tem perfil para aquela vaga, para conseguir aquela vaga de estágio. Mas também sempre esteja avaliando se aquela empresa, se aquela vaga faz sentido para você. Não tenha medo de recusar oportunidades que não faz sentido com o que você busca. Eu digo assim por mim, às vezes você fica muito seguro, com medo de não conseguir um estágio e acaba pela tendência de querer aceitar qualquer coisa. Mas não caia nessa, sabe? Não tenha receio de rejeitar um estágio que não faça muito sentido para você. É óbvio que a gente não pode ser muito criterioso, é óbvio que tem situações que a gente não pode ficar escolhendo muito, mas saiba avaliar esse requisito também. De qualquer forma, a entrevista foi muito tranquila. Na semana, a pessoa da RH me falou que ou na sexta-feira, que já era no dia seguinte, ou no máximo na segunda que vem, na segunda posterior àquela quinta-feira, ela me daria uma resposta. Na sexta-feira seguinte, ela já entrou em contato dizendo que eu havia passado pela próxima etapa do processo seletivo e já estava pedindo algumas documentações minhas. Eu fiquei um pouco confusa nesse início, mas eu acredito que eles chamam essa etapa de uma etapa de um processo seletivo ainda, não dizem que eu fui de fato selecionada, porque podem existir casos que a pessoa não cumpre os requisitos legais para eventualmente trabalhar como estagiário, para eles avaliarem realmente a situação, se é possível contratar aquela pessoa como estagiário. Então, acredito que eles chamam essa parte da documentação de uma das etapas do processo seletivo também por esses motivos, mas isso me deixou um pouco numa situação complicada, porque eles não me passaram a certeza que eu ia iniciar esse estágio, que eu havia selecionada para aquela vaga. Então, não tive como informar a empresa que eu trabalhava antes, que eu estava fazendo estágio home office, de que eu precisaria sair. Então, só quando assinou o contrato, que daí não havia mais dúvidas que eu havia selecionado para aquela vaga e que eu iniciaria aquele estágio, que eu consegui informar a minha empresa, mas graças a Deus eles foram muito compreensivos comigo, apesar do tempo de transição ter sido muito curto. Bom, o que um analista faz? O analista não é muito difícil definir. Ele analisa alguns parâmetros em uma amostra, através de um método, equipamento, alguma técnica. Bom, e eu acredito que a dinâmica de trabalho de analista vai depender muito de empresa para empresa, tanto quanto o tamanho, o modelo de negócio dessa empresa. No meu caso, eu faço estágio na Merrier NutriScience, que é uma das 3 bioindústrias que compõem o Instituto Merrier, um grupo, uma multinacional francesa. E só no Brasil, a Merrier NutriScience, que é uma das 3 bioindústrias do Instituto Merrier, tem 14 unidades, todas acreditadas. Então, é uma empresa grande que recebe um fluxo muito grande de amostras e que a análise se assemelha praticamente ao sistema de produção. Então, é um fluxo muito grande de amostras e também por ser uma empresa grande, acreditada, no caso a minha unidade é acreditada, por exemplo, na ISO 9001, na ISO 14001, na ISO 17025, ele já tem um escopo de ensaios acreditados muito grande e todos os métodos já estão muito bem estabelecidos e validados. Então, uma vez que você entra ali, você vai ler os POPs, você vai ser treinado, vai passar pela integração, vai fazer diversos treinamentos. Então, eles vão te treinar para você realizar a análise de acordo com como eles desejam. Então, eu tinha muito essa preocupação e pode ser que essa seja uma preocupação de outras pessoas, de que as empresas esperam que você já saiba muito. Eu
é importante, não vou dizer que não é importante que você entenda as técnicas utilizadas, as análises realizadas, mas a química é um curso muito amplo. Você vai ter, por exemplo, disciplinas de instrumental que vão falar de modo geral sobre as técnicas, mas não como elas são empregadas para analisar determinado parâmetro. E são pontos muito específicos e não há necessidade de você ter ansiedade de achar que precisa sabê-los, compreendê-los totalmente antes de assumir uma vaga, até mesmo como um analista efetivo. Então, esse é um conhecimento que você pode ir adquirindo conforme o seu trabalho lá dentro. É necessário sim, porque eventualmente vão existir problemas, dificuldades técnicas e um conhecimento técnico é interessante para isso. Mas mais que isso, é interessante você já ter habilidade de gestão de tempo, gestão de tarefas, gestão de pessoas. Porque como eu falei, é uma empresa grande que recebe um fluxo muito grande de amostras e você tem que aprender, inclusive, a ser criativo para conseguir dar conta desse fluxo de atividades. E gestão de pessoas, porque vão ter mais de uma pessoa, às vezes, nem sempre, alocado na sua análise. Muitas vezes em turnos diferentes. Então aqui, por exemplo, a gente tem um regime 12/36, onde a pessoa vê um dia sim, um dia não, incluindo fins de semana e feriados. Pessoas que trabalham no vespertino, da 1 às 11. Pessoas que trabalham no turno da noite, na madrugada, das 11 às 7 da manhã. Então, você tem que conseguir comunicar com todas essas pessoas para que vocês estejam alinhados sobre as situações que estão ocorrendo naquela análise, sobre a maneira como vocês vão dividir o trabalho, como vocês vão tocar as atividades, para que cada um não fique organizando e dando andamento das coisas de um jeito diferente. Enfim, são várias dificuldades do trabalho que envolve habilidades que você pode treinar desde a graduação, mesmo não tendo oportunidade de trabalhar, como são muitos cursos integrais de faculdades públicas. Os grupos de extensão sempre são tão interessantes e tão recomendados por muitas pessoas justamente por isso. A graduação já é exigente, você vai assumir mais atividades que vão envolver o gerenciamento de pessoas, o relacionamento com pessoas, gerenciamento de atividades, de resolver problemas de situações que muitas vezes você não tem tantos conhecimentos para isso, que são áreas diferentes do seu curso, enfim. É ali que você treina essas habilidades, quando você não tem a oportunidade de trabalhar ou já estagiando enquanto estuda. Mas como eu falei, vai depender muito essa dinâmica do trabalho de um analista, de empresa para empresa. Eu conheço situações de empresa que trabalham, inclusive na minha existem essas situações, que trabalham para realizar análises personalizadas de acordo com a demanda de cada cliente individual. Então, eu acredito que o preço dessas análises são bem mais elevados, eles trabalham com análise de tickets maiores e o foco não está em fazer grandes quantidades. No meu laboratório, o foco é fazer grandes quantidades, porque é um laboratório que não tem equipamentos tão sofisticados e as análises chegam a ser muito baratas. Mas existem outros laboratórios dentro da MRM NutriScience mesmo que tem equipamentos mais sofisticados, especialmente o laboratório de cromatografia, e que as análises são mais caras e elevam o ticket assim, dos produtos, dos serviços ofertados. Então, como eu falei, depende da realidade de cada trabalho. Bom, como um laboratório acreditado, também que isso impõe algumas realidades que são diferentes a outros laboratórios. Existe uma série de procedimentos de controle de qualidade, de verificação de equipamentos, de leitura de controles, enfim, carta controle, que são uma série de procedimentos que vão estar presentes na sua rotina e que vão influenciar o seu trabalho. E eu acredito que um grande diferencial para um analista químico é ter uma formação sólida assim, em qualidade. Eu acredito que para essa área esse é um diferencial muito, muito legal. Bom, que conselho eu daria para a pessoa descobrir em qual área quer atuar da química? Eu acredito que só ler, pesquisar não é suficiente para você entender qual área você deseja atuar. Um dos primeiros motivos é porque a exata atividade que você desempenha
está circundada de diversas outras circunstâncias e fatores que afetam a dinâmica do seu trabalho, que podem levar você, te atrair ou não para esse tipo de profissão, de segmento. Então, vamos fazer mais claro. Eu sou alocada na análise da série nitrogenada. Realizar a análise é uma atividade que eu gosto, mas existe uma série de fatores que envolvem esse trabalho que devem ser analisados para eu discernir se é esse trabalho, essa profissão que eu desejo realmente seguir. Por exemplo, fatores como flexibilidade de horários, oportunidades de crescimento, oportunidades de aprendizado, responsabilidades que vão com as quais eu tenho que assumir, remuneração, enfim, são uma série de requisitos que vão influenciar nessa decisão. Então, só entender que tipo de atividade você gosta ou não de realizar, que tipo de área do conhecimento você gosta ou não de estudar, que você tem afinidade, não é suficiente para escolher a sua profissão, para escolher o segmento em que você quer atuar. Por isso, o ideal seria se você pudesse ter a oportunidade de experimentar na pele mesmo cada uma das áreas que você tem um certo interesse. Mas isso é impossível. Eu não vou dizer impossível, mas muito difícil. A graduação não te permite, você não tem esse tempo e todas essas oportunidades para experimentar todas essas áreas. Então, o que eu recomendo, na minha perspectiva, a melhor forma de discernir sobre isso é conversando com pessoas que trabalham em áreas que são do seu interesse. Elas vão poder te transmitir todos esses fatores que estão em volta dessa atividade que ela desempenha, todas as circunstâncias desse trabalho, e vão te passar uma visão mais real de como é trabalhar dentro daquela área. E outros benefícios de você buscar essas conversas, buscar essas pessoas, é que você vai estar fazendo network, isso pode te gerar oportunidades. A pessoa pode gostar de você e te indicar para uma vaga, ou a pessoa já pode saber que vai sair logo uma vaga e você já pode demonstrar seu interesse. Você pode também pegar muitas dicas com essa pessoa de como muitas vezes se posicionar para pleitear aquela vaga, para concorrer àquela vaga naquela empresa, o que a empresa está buscando, ou quais são as características, as habilidades, os conhecimentos que aquela área exige para você se posicionar no seu currículo, na sua apresentação, mais alinhada com o que o mercado, com o que as empresas esperam desse tipo de profissional. Então, fazer esse networking, eu acho que é fundamental para você discernir o que você quer e de praxe, você saber já como se posicionar nesse segmento. Então essa é a dica que, na minha perspectiva, é uma das mais importantes. So comfortable, and no one seems to hold me like you do. You're so wonderful. A star could never shine as bright as you.